que a gente possa guardar sempre no coração a ideia de que nunca estamos sozinhos, que sempre teremos amigos nos abraçando nas maiores dificuldades, por mais que a gente não os enxergue. E também agradecemos a essa equipe por fazer com que essa casa possa receber sempre irmãos, sempre pessoas que vão ser acolhidas, amparadas e abraçadas, não somente por nós do plano físico, mas também pelo esse plano espiritual, esses dirigentes tão carinhosos que nos abençoam dioturnamente. Agradecemos a oportunidade do dia, que a nossa tarefa, a nossa palestra com o Paulo Almeida seja inspirada pelos orientadores e muito carinhosamente ele passe para nós, como sempre faz, guardando sempre que todas as palestras são intuídas pelo plano espiritual e acionada a luz divina que irá resplandecer para toda uma comunidade nos nossos pensamentos, dos nossos amigos, da vizinhança, de toda Saquarema, enfim, que nós possamos nos sentir abraçados mais uma vez em nossa casa. Graças a Deus. Paulo Almeida, é com você. Tirei o seu microfone do lugar, mas eu, né? Fazer diferente agora, aqui, ó. Estava aqui. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ok. Bem, o sentimento é de gratidão, porquanto eu estou na Casa Espírita aqui, a casa que me acolheu há mais de 25 anos. Né? Então é uma paciência imensa comigo nesse processo de renovação, né? E está meio bamba. Está igual a mim. Assim tá bom? Tá bom. Tá bom. Melhorou. Melhorou. E agradeço a nossa querida presidente pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. É uma oportunidade de trabalho, né? Porque a gente, quando prepara algum estudo, estudamos, né? Para poder cometer o mínimo de erros possível, que é o que eu pretendo fazer essa noite. Eu vim falar para vocês sobre o retrato foi legal que tapou a careca, né? Renovando atitudes. Jesus trouxe para cada um de nós uma dimensão diferente da nossa ótica acerca da nossa relação com a vida, com a divindade, no momento em que ele nos apresentou a reencarnação. Durante a sua estada aqui, ele nos falava, meu reino não é deste mundo, né? Deixando claro que não era aqui o lugar terminal de cada um de nós. Há muitas moradas na casa de meu pai, quando fazia remissão a várias existências em vários outros globos terrestres, onde todos nós teríamos oportunidade de evoluir, de nos modificar, de crescer moralmente. Nos falava principalmente, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Como nascer de novo na matéria? Nascer de novo do ponto de vista espiritual. Porque, na verdade, verdadeiramente nós somos espíritos. O corpo, nós sabemos, é a vestimenta transitória que nós recebemos para dar curso a esse processo evolutivo em cada encarnação. Jesus nos disse isso e mais adiante a codificação espírita nos trouxe uma compreensão maior acerca de tudo isso. Os três pilares da codificação do espiritismo são a ciência, a filosofia e a religião. A ciência, porque aborda o estudo dos fenômenos espíritas, a forma experimental e racional dos fenômenos mediúnicos, busca entender as leis que regem a comunicação entre dois mundos físico e espirituais. Nós sabemos que várias obras de vários autores que tratam desse assunto, elas têm um aprofundamento muito grande acerca da questão científica que envolve tudo isso. Meu querido amigo Zezinho,
a quem tive o prazer de ofertar a ele o primeiro livro espírita que ele leu, dei a ele um livro complexo, chamado Evolução em Dois Mundos. Ele me confessou, embora ele seja uma pessoa com um nível de instrução bem legal, ele teve alguma dificuldade porque o livro é complexo, mas aborda ali as questões científicas da nossa criação, da criação da Terra, das primeiras formas de vida e tudo aquilo que foi necessário à moldagem do nosso corpo para receber o espírito e, consequentemente, dar início à nossa senda evolutiva. Então, é baseado muito em ciência, a partir do momento em que tudo é explicado no aspecto científico e no aspecto moral. A leitura da Gênesis, por exemplo, que é a quinta obra do Pentateuco, nos demonstra ali uma parte muito interessante acerca dessa parte científica que é adotada do Espiritismo. Depois nós temos a filosofia, que é a vertente filosófica, né? Explora as questões existenciais, como o sentido da vida, a natureza da alma, a reencarnação, relação entre o homem e o universo. Busca respostas para as grandes perguntas da humanidade através da razão e do estudo da moral. Nenhum de nós há de negar a importância da filosofia como maneira de nós pensarmos e entendermos as nossas questões, né? Principalmente no campo do imaginário, né? Aquelas questões que nos são colocadas de uma maneira até simples, como eu penso, logo existo. Sim, parece assim uma coisa essencialmente simples, mas é de uma profundidade muito grande. Se cada um de nós procurar se aprofundar no conteúdo filosófico dessa afirmação. E o terceiro pilar do Espiritismo é a religião propriamente dita, né? Porque o Espiritismo, como religião, propõe uma moral elevada, baseada no amor, na caridade e na prática do bem, né? Oferece um caminho de evolução espiritual, buscando a transformação interior e o progresso moral do indivíduo. Ora, essa tríade, né, bem compreendida, bem executada, ela promove em cada um de nós um processo de transformação que faz com que a gente mais e mais vá se tornando evoluído, até que nós cheguemos à perfeição moral, quando então não precisaremos mais estar sujeitos às reencarnações materiais, às reencarnações doídas e sofridas pelas quais a gente ainda enfrenta aqui na Terra, né? Essa tríade, né, é a interconexão, né? Exatamente, é a união que forma esse princípio que gerou a Gênese para o nosso conhecimento, que foi trazido por Allan Kardec, né? Um dos pontos fundamentais do Espiritismo é a proposta da reforma íntima, ou seja, nós precisamos reformar o nosso interior. É uma ação exclusivamente nossa, né? Muitos de nós acreditam que Deus, os bons espíritos, nossos anjos da guarda, irão fazer essa transformação em nós. É um ledo engano, porquanto essa modificação diante do nosso livre-arbítrio, na posição evolutiva que hoje nós ostentamos, é uma prerrogativa inteiramente de cada um de nós. Os nossos bons amigos espirituais, Jesus, Deus, eles nos oferecem as ferramentas, mas quem faz o uso da ferramenta somos nós. Quem procura o rumo da evolução através de várias formas, somos nós. Quem nega também isso, somos nós. Quem não aceita, também somos nós. Ou seja, nós somos os artífices da nossa vida, do nosso destino, através das escolhas que nós fazemos, né? E quando a gente fala em reforma íntima, significa corrigir aquelas distorções que ainda trazemos dentro de nós. Sabemos lá atrás que fomos criados do mesmo modo, com a mesma simplicidade, mas com um potencial muito grande de buscarmos a evolução por meio próprio. A gente gosta de dizer que quando nós fomos criados foi colocado no nosso interior um chip que nos possibilita ter armazenado de origem todas essas ideias, todos esses caminhos, né, na medida que a gente vai descobrindo pela evolução. Porque as leis morais
elas se encontram no nosso interior. Elas precisam ser desenvolvidas, desabrochadas, para que nós possamos compreender melhor o que acontece com o nosso interior. O conhece-te a ti mesmo é o princípio da nossa reforma íntima. Se você não se conhecer verdadeiramente, você, por certo, terá alguma dificuldade de buscar um caminho modificativo, né? Porque conhecer-se inteiramente não significa tão somente reconhecermos aquelas coisas que nós somos bons, que temos alguma habilidade, ou aquelas coisas que as pessoas acham legal em cada um de nós. Mas conhecermos inteiramente a cada um de nós mesmos significa também conhecer os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos vícios, né? As nossas não virtudes, podemos dizer assim. Então é um processo profundo, porque numa análise superficial, no mergulho raso, a gente só vai conhecer aquilo que a gente reputa que seja bom. Não vai buscar realmente aquilo que merece ser reformado. E a gente, numa análise pessoal, sempre procura dourar a pílula através da autoindulgência, colocando um paninho sobre as nossas faltas. Né? Para que a gente possa proceder verdadeiramente à reforma íntima, como ela deve ser feita, nós precisamos trabalhar pela transformação da nossa mente. A gente se modifica individualmente pensando no todo coletivo, porque se nós somos seres destinados a viver a plenitude do amor, como Jesus nos recomenda, amai-vos uns aos outros. Né? Para que isso aconteça, então a nossa reforma íntima precisa começar com a mudança do nosso foco de pensamento e achar que as nossas ações, elas não se destinam somente a cada um de nós individualmente, mas as nossas ações, que são boas para cada um de nós, elas também hão de ser boas para cada um daqueles seres que estão próximos a nós, que vivenciam a vida como cada um de nós. Se a gente pensar no coletivo e ajustar as nossas ações internas, nós estaremos num caminho de fazer uma reforma íntima segura, de querer para o outro aquilo que nós queremos de melhor para nós mesmos. Né? Transformando a mente, a gente deve buscar pela perfeição, porque muitos de nós acham que buscar a perfeição é uma característica somente daqueles que já atingiram um patamar evolutivo muito grande, ou são pessoas boníssimas, como foram Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, né? E outros tantos próceres aí da caridade, Bezerra de Menezes. As pessoas costumam achar que somente a essas pessoas, esses grandes espíritos, é dado proceder verdadeiramente essa reforma íntima. Não. Nós todos somos capazes disso e nós todos temos a condição de nos tornarmos como eles, seres evolutivos pensando no bem e na coletividade. Isso começa, a busca da perfeição, ela é um processo que passa pelas práticas espíritas, né? Oração, meditação, estudo da doutrina e prática da caridade. A oração, nós sabemos, é aquilo que nos conecta com o mundo invisível, com os bons espíritos, né? Os nossos mentores, por aqueles que vibram verdadeiramente, para que nós possamos evoluir e nos tornarmos melhores. A oração tem esse poder de transformar aquele sentimento momentâneo em um momento de alegria, de paz e de serenidade, na medida em que estabelecemos uma relação afetiva com aqueles a quem nós solicitamos auxílio e ajuda, para nós e para outras pessoas que necessitem dessa prece. Né? A meditação, ela nos leva à reflexão do móvel das nossas atitudes, não só das nossas atitudes, mas do que moveram as nossas atitudes. A gente pode conhecer a atitude, mas o que nos levou a ter essa atitude, boa ou má? Então, a gente necessita meditar sobre o móvel das nossas ações, o que nos impulsionou a determinadas práticas boas ou nem tão boas assim.
E o estudo da doutrina espírita, como nós sabemos, o Pentateuco Espírita, que é composta pelos livros que foram codificados por Kardec, eles são um norte, são um padrão comportamental para cada um de nós. Se nós conseguirmos verdadeiramente entender a teoria, a filosofia espírita, nós temos todas as possibilidades de nos sentirmos melhores, mais felizes e sabedores que somos de que através desse conhecimento nós atingiremos a evolução. É um estudo, né, que, na verdade, não é um estudo de uma só vez. Né? Não se lê o Evangelho, ou o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médios, ou o Céu e o Inferno, ou a Gênesis, ou Obras Póstumas, só uma vez. Né? Porque você lê uma vez, mas a nossa capacidade de retenção, ela aí vai pelos 25% ou 30%, e mais adiante a gente já não se lembra mais. É uma leitura constante. Quem pratica o culto do Evangelho do Lar, com certeza está acostumado a toda semana ler um trecho do Evangelho. É uma leitura constante, porque nos renova. E a partir do momento que a gente consegue estabelecer um conhecimento daquilo que nós começamos a entender, na próxima leitura, o nosso entendimento é ampliado e a gente acha que está lendo ali novamente pela primeira vez. Não é. É porque nós ampliamos o nosso entendimento e demos um enfoque melhor acerca daquilo que possivelmente tenha sido mal compreendido anteriormente. Né? Então, a renovação espiritual é um processo gradual e contínuo, ou seja, está sempre se renovando. Não sei se já ouviram falar do mito da renovação da águia. É uma história, né? Quase uma fábula, mas é muito interessante. Esse mito fala que a águia, aquele ser majestoso, quando começa a ficar idoso, ele tem dificuldades, né? As penas começam a ficar esparrapadas, as garras já não são tão poderosas, né? O bico já não consegue pegar a presa para que possa se alimentar. Então, quando isso acontece, a águia vai lá para o alto, se coloca numa toca e bate com o bico na pedra até o bico quebrar. É um processo doloroso, né? E ela sofre ali até o bico se formar novamente. As outras águias fornecem a ela aquele alimento que ela não pode caçar. Depois que o bico está formado, ela arranca as garras, a pele, as unhas, um outro processo também extremamente doloroso. Quando as garras se renovam, ela com as garras e os bicos arranca toda aquela pena que está ruim e as penas ressurgem, né? Ela recebe uma nova plumagem. Então ela se torna um ser completo, é uma águia completa e ela voa para uma nova parte da sua vida. Eu estou falando isso porque, de certo modo, nós vivenciamos o mito da águia. Na medida em que a gente quebra o bico, arranca as penas, modifica as garras, nos percalços, nas vicissitudes e nos sofrimentos que a gente passa aqui na Terra. E as pessoas falam, caramba, mas para a gente evoluir tem que sofrer? Não necessariamente, mas o sofrimento, ele aparece por conta de ações pretéritas ruins, mais escolhas que nós tivemos, que nos conduzem a um resgate mais adiante dessas faltas. E a gente resgata pela dor, pelo sofrimento. Né? E quando isso acontece, a gente que já estudou um pouquinho, que começa a compreender os rumos da doutrina espírita, a gente compreende que aquilo é necessário para nos demonstrar o quanto o nosso comportamento é equivocado. É nesse momento que a gente começa esse processo de renovação pela resignação, quando a gente entende que precisa vivenciar. Somos como uma águia que naquele momento precisa quebrar o bico, arrancar as garras, retirar as penas para, de uma maneira mais exuberante adiante, seguir a nossa caminhada. A gente sabe que cumprida uma encarnação, quando a gente se despoja desse nosso corpo físico,
outra sobrevém e naturalmente a gente recebe um novo corpo, né? Para que a gente possa continuar cumprindo o nosso processo de renovação. Então, o estudo da doutrina espírita nos demonstra inteiramente tudo isso. E some-se a isso também a prática da caridade, né? A prática da caridade também faz parte desse processo de renovação nossa. A prática da caridade significa verdadeiramente, primeiro, compreender o que seja caridade, né? A gente acha que caridade, de repente, é uma coisa simples, dá 1 quilo de arroz, dá uma esmola, etc. Não, é uma coisa mais complexa, né? A caridade, a boa caridade se diz que é você sentir a dor alheia, é você se incomodar com o sofrimento daquela pessoa, procurar aliviar aquele sofrimento, né? Se incomodar mesmo e criar as melhores vibrações para que aquela pessoa saia daquela situação difícil. E isso não envolve, efetivamente, dar a moeda, dar o alimento, dar o agasalho, não. Envolve você entender a dor íntima que aquela pessoa passa naquele momento. A fome, ela provoca a dor do corpo, né? O desequilíbrio que a gente necessita das vitaminas e todas as energias que o alimento nos proporciona. Mas a dor da fome maior é a dor moral. É aquela dor aguda, né? Não ter o que comer dói o estômago, mas o meio pelo qual você não tem o que comer dói muito mais na sua alma, no seu espírito. Isso te aprisiona num sentimento de angústia e sofrimento muito grande. Então, quando a gente doa um alimento para alguém, o ato material, ele é bom, é ótimo, porque a pessoa vai receber. Mas ele foi profundo ao ponto da gente se impressionar, se sentir como aquela pessoa está sentindo, o sofrimento que ela sente naquele momento, pela angústia, não do alimento, mas da situação que a levou a vivenciar essa dor tão grande, né? De viver na absoluta miséria, de faltar até o necessário para comer. E que diremos daqueles que têm o que comer, mas que não têm o alimento moral, não têm o pão espiritual, que o dinheiro não pode comprar, né? Esses necessariamente são aqueles também que devemos ter a caridade de procurar entender as suas dores íntimas, né? E procurar de alguma maneira aliviar esse sofrimento, trazendo para eles o conforto da palavra amiga, a exemplificação do Evangelho através da doutrina espírita, das lições que os nossos bons amigos espirituais sempre trazem para cada um de nós, né? Servir ao próximo, né? A prática da caridade, ela não atinge tão somente aqueles abruptamente necessitados de algum auxílio, mas a prática da caridade envolve também as nossas ações comuns na vida, né? Servir ao próximo é uma prática caridosa. Às vezes, uma orientação que você dá para alguém acerca de um determinado assunto, sem que a pessoa necessariamente esteja ali envolvida numa dor muito aguda, é uma prática caridosa, né? Você ter um ato de gentileza com alguém é uma prática caridosa, porque quando você é gentil com alguém, você está tendo um ato de cordialidade, que é o princípio do amor. A simpatia acaba virando uma relação mais sólida, uma relação mais amorosa. Nós precisamos aprender a servir, né? Como na oração de Francisco de Assis, né? Mais a servir do que ser servido, né? Porque esse é o grande objetivo da vida em comum, da vida universal de espíritos evoluídos e que vivem na plenitude do amor fraternal. E o cultivo das virtudes. Nós devemos cultivar as nossas virtudes. Humildade, paciência, tolerância, gratidão. Humildade, muita gente confunde humildade com humilhação, se humilhar. Humildade é ter simplicidade de gestos e de intenções, né? Colocarmos na forma mais simples os nossos gestos e as nossas intenções. Fazer a caridade, por exemplo, quase que num anonimato, né? Porque você é humilde, né?
bem-aventurados, né? Os humildes de coração. Jesus nos falava isso, porque deles será o reino dos céus e eles herdarão a terra. Quando Jesus fala que os humildes herdarão a terra, quis dizer que esses humildes de coração, que trazem a humildade de seu coração, herdarão qual terra? Reencarnarão num mundo melhor. Farão parte do processo de regeneração que começa a ser instalado aqui nesse mundo. Então precisamos aprender a desenvolver essas virtudes. A humildade, a paciência, né? Paciência é complicado demais. A gente é impaciente com a natureza. Eu me coloco em primeiro lugar nessa afirmativa. E até peço a vocês que tenham paciência comigo hoje. Né? Então, a impaciência, né, ela nos conduz a resultados ruins. Né? A gente tem impaciência nas coisas mais simples e mais tolas, mas que redundam num processo de desgaste, né, muito grande. A gente tem impaciência, né? Vamos lá, na fila do mercado, né, na fila do banco, no ônibus cheio, né, no engarrafamento para abacaxar todo dia às 5 horas da tarde. Né? Impaciência com coisas comuns, né? Mas temos impaciência no nosso lar, com as pessoas que fazem parte da nossa família, que vivenciam ali o nosso dia a dia de uma maneira não por acaso. Né? Nós estamos na família exatamente para que nós possamos superar as nossas dificuldades. Encarnamos naquela família por opção, por oferta, por aceite, estamos na mesma família para cuidarmos uns dos outros e aprimorar o nosso rumo evolutivo. Então a gente costuma não ter paciência com atos comuns e que sem perceber causam um aborrecimento, um desgosto muito ruim em quem convive com a gente. Né? Temos impaciência nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos pais, nossas mães, e a desculpa é sempre que a gente está com pressa, não tem tempo, mas, na verdade, não é assim. É porque a impaciência é uma característica nossa e que a gente quer transferir a impaciência para as pessoas buscando justificativas para sermos impacientes. Mas essas justificativas, elas se revelam totalmente inconsistentes. Porque é possível, sim, você se organizar de uma maneira tal que você possa atender a todas as solicitações que lhe sejam feitas sem demonstrar essa bendita impaciência, certo? Então, vamos lá. A tolerância, né? Há pouco tempo uma pessoa me disse que ele não tolerava a burrice. Olha só que coisa. A pessoa que fala que não tolera a burrice, ela de cara está se tornando, está se rotulando uma pessoa inteligente. Então, como não tolera? Então, todas as pessoas são obrigadas a ter o mesmo nível, o mesmo QI que o outro tem, ou são obrigadas a compreender da mesma maneira que aquela pessoa entende. Né? Cada um de nós tem um entendimento diverso sobre muitas coisas. Eu posso lançar aqui uma pergunta que cada um de vocês é capaz de responder de maneira diferente, porque se situam no campo do entendimento de uma maneira diferente da que eu penso, do que ele pensa. Então, quando a gente classifica alguém com intolerância porque não compreendeu aquilo que nós estamos dizendo, nós estamos cometendo um ato de não caridade com aquela pessoa, estamos cometendo um ato de soberba, né? Que é contrário exatamente a esse processo de renovação que nós devemos passar. É contrário à lei de amor, de justiça, de caridade, que devem presidir sempre as nossas atitudes. Né? E a gratidão, né? A gente agradece, temos gratidão pelas coisas, né? Normalmente a gente pede alguma coisa num momento de dificuldade muito grande e quando somos atendidos, a gente não se lembra de agradecer. Né? Ah, que bom, aconteceu, mas a gente agradece por aquilo ter sido realizado de uma maneira ou de outra. Né? A gente agradece pela atenção que as pessoas nos dão, né? E a gente passa ao largo. Nós agradecemos aos nossos irmãos do plano espiritual que diuturnamente nos intuem no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. A gente se lembra deles nas nossas preces.
A gente faz aquela prece de pedinte, pede isso, pede aquilo, blá. A gente pede que Jesus cubra de bênçãos os nossos irmãos do plano espiritual aos quais nós somos muito gratos. A gente lembra desse sentimento de gratidão. A gente agradece a vida que nós recebemos aqui na Terra como o passaporte para a nossa evolução. A gente agradece os estorvos, as pedras no caminho, as aflições e as doenças. A gente agradece por compreender que elas são necessárias à correção dos nossos equívocos e são o molde do nosso caminho evolutivo. Nós temos esse tipo de gratidão. Nós agradecemos verdadeiramente todas as circunstâncias que nos cercam durante a nossa existência corporal. Agradecemos. Agradecemos aos irmãos do plano espiritual que planejaram o nosso reencarne. Agradecemos quando recebemos o passe na casa espírita, quando bebemos aguinha fluidificada. Nós temos, ainda que a gente não verbalize, mas nós mentalizamos o quanto nós somos gratos por essas ofertas. É algo que a gente deve pensar, porque tudo isso são passos importantes para essa nossa renovação, esse nosso novo entendimento da vida espiritual. Precisamos manter, por essas atitudes todas, a conexão com o plano espiritual, através da oração, da meditação, como eu já falei para vocês. E esse processo de renovação, ele não é feito às quintas-feiras, quando a gente vem na casa espírita, ou no dia que a gente faz o culto do evangelho lá. Esse processo é diário. Nós devemos diariamente promover essa ideia de nos renovarmos a cada dia. Porque a cada dia, novos fatos, novas oportunidades surgem diante de nós. As oportunidades são renovadas, sempre. Nós precisamos entender isso como coisas pequenas, diárias, mas que formam um todo ao final da nossa encarnação. Tá? E a gente também lembra que um dos maiores obstáculos à nossa renovação espiritual é transpor o nosso interesse pessoal. Isso é uma coisa assim, complicada demais, né? Porque nós precisamos ter um olhar, o crivo que a gente lança sobre determinadas questões, sob o aspecto da impessoalidade. Nós temos que analisar sem envolver as nossas intenções íntimas. Né? Se a gente olhar, né, algum aspecto dos dizeres de Jesus baseados no interesse nosso pessoal, nós estaremos adulterando o conteúdo do que ele quis nos trazer nela. E Jesus nos falava, não adulterarás. Muita gente acha que não adulterarás se refere a adultério, a trair a esposa ou o marido, etc. Não. Não adulterarás significa que você não alterará aquilo, nessa frase que eu estou dizendo, tá? Aquilo que Jesus falou. E a gente torce algumas situações, fazendo uma interpretação pessoal de determinadas regras para nos beneficiarmos. Né? Isso é muito comum. E mais grave ainda, a gente cria variantes das lições de Jesus que nunca existiram e colocamos no ouvido das pessoas como se Jesus tivesse dito. Então, essa análise é importantíssima. A gente entender as lições trazidas por Jesus estampadas na codificação sob o caráter da impessoalidade. Porque a doutrina espírita, ela, apesar de ser um modo de conduta de natureza individual a cada um de nós, ela se dirige a toda uma coletividade. Se cada um de nós a bem compreender, o bem-estar é para toda a coletividade. Então, nós precisamos realmente entender que essa renovação ela há de ser sem as viciações que nós trazemos em nosso interior, sem o nosso interesse pessoal, aplicar verdadeiramente as lições de Jesus ao nosso proceder, ainda que
nos magoe momentaneamente e nos faça perceber o quanto nós estamos equivocados. Porque, na verdade, esse é o objetivo. Que a gente possa fazer uma análise do nosso comportamento diante do que Jesus falou e, a partir daí, buscar esse rumo, essa evolução, né? Então, são inúmeros os desafios para a marcha ascensional. E, para tanto, Jesus, o Criador, nos oferece inúmeras encarnações. Quantas? Quantas forem necessárias à nossa evolução. Alguns menos, outros mais. Depende do interesse e vontade de cada um de nós, das conquistas que nós consigamos fazer durante o nosso processo evolutivo, né? E nós precisamos tirar a máscara, que é o objetivo maior da nossa renovação espiritual. A gente sabe que no plano espiritual, os espíritos não se comunicam pela palavra. Nós nos comunicamos no processo telepático, né? Por isso que se diz que no plano espiritual não tem pensamento oculto, né? Cada um sabe o que o outro está pensando, o que é ótimo, né? Aqui, quando estamos encarnados, já num processo para que nós possamos verdadeiramente buscar o que nos interessa no campo evolutivo, a gente se comunica pela palavra, né? O que nós pensamos verdadeiramente, a gente não transmite se não quiser, né? O que eu estou pensando aqui nesse momento, nenhum de vocês tiver um processo telepático muito acentuado, que possa se comunicar comigo, não vai saber o que eu estou pensando. Então, a gente usa de máscaras, né? Nesse momento. Nosso pensamento pode ser o pior possível, mas a palavra que sai não tem nada a ver com o que a gente está pensando. Então, a gente usa de máscaras, né? Não é fácil a gente verbalizar. Somos criaturas ótimas, boas, justas, meigas, doces, caridosas, ajudamos todo mundo, que somos bons samaritanos, etc. e tal. Mas o pensamento não é esse, o pensamento é contaminado. Nós precisamos adquirir um tipo de identidade que nos permita excluir essa máscara do pensamento e verbalizar tudo aquilo que nós realmente pensamos, né? Porque se nós temos um pensamento coerente, né, e vinculado com os rumos da evolução, se nós pensamos bem de alguma pessoa, claro, você vai falar bem de uma pessoa, né? Não há nenhum problema. Agora, se você pensa mal e diz que está pensando bem, a coisa fica complicada, né? Então, o ideal é que a gente possa atingir um nível evolutivo tão grande que a gente não precise mais da máscara da palavra e possa deixar fluir livremente pela voz aquilo que verdadeiramente nós pensamos. Quando a gente desencarna, a máscara cai. Lá no plano espiritual, a máscara é tirada e a gente se vê nu ali, com as nossas mazelas, com as nossas imperfeições, e vai lidar com aquelas questões que a gente não soube resolver adequadamente aqui na Terra, né? Vamos ser confrontados com os nossos equívocos. Também, não vou dizer que a gente só vai levar equívoco para lá, porque muitos de nós conseguem dar cabo de muitas questões complicadas e também levam os acertos para lá, né? Mas no plano espiritual é que a gente tem ciência verdadeiramente do nosso proceder aqui na Terra. Então a gente vê o que nós conquistamos, né? O que nós trouxemos de conquistas e aquilo que a gente não conquistou, aquela malinha pesada de coisas assim complicadas que a gente vai ter que resolver, talvez, numa próxima reencarnação. Então, é um momento em que realmente nós estamos assim inteiramente desnudados e a gente recupera, naquele momento, a nossa consciência espiritual. A gente sabe que enquanto está encarnado, a gente fica lá com o benefício do esquecimento e não lembra exatamente dessas questões lá do plano espiritual. Então é nesse momento que a gente se defronta com os nossos compromissos assumidos antes de encarnar, aqueles que nós cumprimos, aqueles que nós não cumprimos e aqueles que nós levamos de volta. Então, é onde verdadeiramente a máscara cai. É importante que a gente possa, enquanto encarnados, arrancar essa máscara fora, para que nós possamos ter uma malinha mais leve,
uma mala grande dos acertos, uma malinha de mãozinha assim pequenininha, com os nossos equívocos, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem, voltando lá à renovação espiritual, algumas ideias básicas, né? A conquista dos bens terrenos faz parte do progresso da humanidade. É uma ideia básica de que a gente está aqui na Terra e, claro, enquanto estamos aqui encarnados, nós necessitamos dos meios da nossa subsistência, precisamos do trabalho, né, para comprar alimento, ter onde morar, comprar uma casa ou pagar aluguel, adquirir alguns bens ou não. Cada um de nós, quando encarna, vem com algum tipo de aquisição, né? Podemos vir com pouco dinheiro, com muito dinheiro, equilibrados, né? Porque nós viemos com os meios necessários, na verdade, para cumprir a jornada terrena. Então, você vem com muito dinheiro para que você possa fazer uma boa utilização desse dinheiro, ou não, é um livre-arbítrio seu. Mas é um meio também de saber se você vai caminhar no rumo da caridade, do auxílio ao próximo. Precisamos afastar a ideia de que, para sermos bons espíritos, devemos ser pobres. Não, nós devemos ser pobres de espírito. Podemos ter uma riqueza material e dela fazer bom uso, que não é problema nenhum. Não estaremos contrariando o que Jesus falou, nem a codificação espírita, né? A pobreza que nós temos que ter é a pobreza de espírito, sermos pobres em espírito. Muita gente até torce essa afirmação, achando que pobre de espírito é uma pessoa equivocada. Não, pobre de espírito é que ele é humilde, tem o espírito que Jesus recomendava, o espírito pobre de vaidades, pobre de incoerências, pobre de maldade. Que esses, né, serão contemplados com um rumo evolutivo melhor. Então, a gente precisa tirar essa ideia de que nós não podemos ter bens na terra, né? Nós precisamos entender que a posse dos bens terrenos podem nos fazer ajudar a que outras pessoas também sejam assalariadas, possam ter dignidade na sua vida terrena, possam, consequentemente, continuar no seu rumo evolutivo, né? Então, grande parte dos nossos problemas espirituais somente são superados em definitivo pelo esforço constante na autoeducação, na prática permanente da orientação recebida de Jesus através do Evangelho, né? Então, a conclusão evangélica que a gente tem de tudo isso é que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo em toda a sua intensidade, nos oferece todos os recursos preciosos e necessários nessa luta constante de superação dos nossos obstáculos interiores. Uma luta permanente que a gente vai manter estabelecida até que a gente consiga verdadeiramente o rumo certo da evolução, né? Quando Jesus nos diz que não se põe remendo de pano novo em roupa velha, ele nos alerta que o cristão não pode se acomodar com meios termos. Ou se volta na luta permanente para superar as suas inferioridades, ou continuará apenas condicionando os bons propósitos. Ou seja, não podemos ter meios termos em relação às práticas evolutivas, né? Não podemos condicionar as nossas atitudes ao nosso êxito ou não. Nós temos que condicionar as nossas atitudes no interesse evolutivo, ainda que a gente não seja imediatamente recompensado por elas. Nós sabemos que muitas vezes as boas atitudes, elas formam um conjunto que mais tarde, talvez não nessa, mas em outra existência, nos será de utilidade. É como se fosse assim um bônus hora guardado na poupança lá que a gente faz junto a Deus, certo? Então, nós não devemos buscar o final da nossa prática caridosa, mas sim o meio imediato da prática, que é muito mais importante do que pensarmos somente em atingirmos o objetivo. O objetivo no momento é a prática caridosa.
O que virá disso, a gente colherá mais tarde. Se a gente ficar de olho só no que vai colher mais tarde, a gente vai estar se afastando da ideia aqui, realmente, do que seja a caridade. Tá, dá tempo. Tem um relógio aqui, tá certo. Estou vendo lá longe, tem que ir ao oculista. Bem, vamos lá. Frente ao Evangelho, busquemos, pois, substituir o homem velho de ontem pelo cristão renovando o de hoje. A ideia de velho, né? Eu com muita propriedade vou falar disso, né? A ideia de velho, né? Nesse sentido aqui, é que aquele ser assim, não estou dizendo que seja uma característica dos velhos, né? Até porque eu acho que eu não sou assim, não. Mas aquele ser que está arraigado àquelas suas ideias antigas, não quer se renovar, fica preso a velhos hábitos, velhos costumes e não deixa que um caminho novo se vislumbre à sua frente. Tem uma história que eu gosto muito do cineasta Clint Eastwood, né? Ele já tem é bem longevo, está acho que 90 e qualquer coisa de anos. E ele conversando com um amigo, falando dos projetos dele, quer fazer um filme, quer dirigir não sei o que, etc. E tal. Aí o amigo dele falou assim, mas Clint, tantos projetos, você já está com 90 e poucos anos, como é que você consegue ter essa energia, esse dinamismo todo? Ele falou, é simples, eu quando acordo de manhã, eu não deixo o velho entrar. Ou seja, o velho fica longe dele, ele está lá querendo coisas novas, né? Querendo buscar um outro sentido, que é exatamente essa questão aqui. A gente não pode deixar o velho modelo, né, permanecer em cada um de nós. Né? Não é porque o corpo está velho, caquético, tudo ruim, que a gente tem que ter um espírito semelhante. Não. O espírito pode ter uma outra postura. O modelo velho vai embora para a terra, vai se dispersar. O espírito vai seguir. E é bom que ele siga com um pensamento renovado, jovem, para quando ele encarnar, que vai ser jovem de novo, dar seguimento a essa ideia. Se você deixar o velho ir para outra vida, você vai continuar de onde você parou, arraigado a coisas que você deveria ter modificado e não modificou. Porque tem gente que é assim até hoje. Se eu lanço uma ideia nova, aí você, não, eu só aprendi assim, não quero modificar isso. É uma pena. Porque o ideal é que nós sejamos camaleões, que se amoldam a novos estágios, novos tempos, novas vivências. Né? Essa vivência daqui da Terra, esse corpo aqui, o meu, daqui a pouco acaba, e vou ter outra vivência. Né? O espírito será o mesmo, né? Aproveitando alguma coisa daqui. Mas a outra vida, o outro corpo físico, é uma nova vivência na matéria, mais uma oportunidade de renovação espiritual. Então, por isso que é muito importante, quando a gente fala que não se deve deixar para a próxima aquilo que a gente deve fazer outro, muito espírita fala isso. Na próxima encarnação eu faço. A gente está cometendo um engano, estamos ampliando o número de dias, de anos ou de encarnações que a gente possa ter aqui na Terra, quando o ideal é que a gente possa fazer o máximo possível, né, para evoluir e superar essa fase ainda das encarnações materiais, grosseiras, pesadas, dolorosas. Né? Nós sabemos que o processo evolutivo nos leva mais adiante a encarnações fluídas, leves, alegres, e que ninguém se incomoda de desencarnar. Ninguém teme a morte, porque não está sujeito aos aspectos terríveis da decomposição do corpo físico, as coisas mais fluídas, mais espirituais. É motivo de alegria por saber que você está evoluindo mais e mais e se sente feliz por desencarnar nessa condição e fica feliz pelos seus amigos também irem embora nessa condição. Então, precisamos verdadeiramente acreditar não só na possibilidade, mas também na capacidade que nós temos de promover a nossa renovação moral, a nossa espiritual, porque faz parte da nossa linha evolutiva. Né? O final de tudo isso é uma vida de paz, de equilíbrio, trabalhando sempre na obra de Deus, mas com suavidade, né? Auxiliando
sinceramente a todos aqueles que ainda necessitam de ajuda, né? Amando na acepção inteira da palavra, todos os seres conviventes, né? Toda a humanidade, o sentimento de fraterno há de presidir as nossas convicções. Então, meus irmãos, como eu falei aqui em paciência, né? Eu agradeço muito a paciência de vocês, de terem me ouvido aqui hoje. Eu agradeço a minha querida presidente, do qual eu sou um fã absoluto, né, inconteste, por ter me dado a oportunidade aqui de fazer esse estudo, que foi muito legal, muito importante para mim, e espero que vocês possam perdoar qualquer deslize, qualquer má colocação, qualquer má interpretação do Evangelho de Jesus ou da codificação espírita, porque eu ainda sou um ser imperfeito, né? Como a Cris fala, né? Perfectível. Um dia todos seremos perfeitos. Então, fiquem com Jesus, né? Que possam ter boas reflexões acerca do tema, que possam cada um de vocês, a seu modo, buscar esse entendimento, né? Um beijo, fiquem em paz. Muito obrigada, Paulo. A gente gosta mesmo